Pode começar? Fala aí, pessoal. Adriano Rocha por aqui. Quero dar as boas-vindas para você. Você que entrou aqui, você não caiu por acaso. Presta atenção em tudo aquilo que a gente vai falar aqui. Nós temos hoje um bate-papo incrível, né, com Adriano Rocha, esse que vos fala. Na primeira parte da minha apresentação, eu falei sobre algumas coisas que vivi na Marinha, né? Eu falei um pouco daquilo que estou vivendo hoje, da minha trajetória na Marinha, e vou contar um pouco mais hoje e vou contar os desdobramentos daquilo que sofri. Enfim, o que eu quero que os senhores saibam é que nós estamos certos, nós estamos convictos de que a verdade está do nosso lado e de que a verdade ela é implacável, né? A verdade é implacável. Então, o que a gente entende é que, no final de um processo, aquilo se estabelece. O que se estabelece? A verdade. E quando a verdade se estabelece, quem tem que ser sancionado vai ser sancionado, e quem tem que ser celebrado por aquilo que conquistou, né? Ele precisa ser celebrado. Então eu entendo que nós estamos em busca de uma força mais justa, de uma força pautada na justiça, na equidade, nos valores, né? E que a sociedade conheça essa força pelo lado de dentro. Por quê? O que a força faz hoje é vender uma imagem marqueteira, né? Onde as portas são cerradas, e onde essas portas cerradas acontecem inúmeras coisas. Eu já recebi diversas pessoas por aqui, né? Recentemente a gente recebeu o Rodrigo Melo, né, o pai do Rodrigo Melo Júnior, o aluno 1097, que sofreu lá no Colégio Naval, aquilo que o pai dele contou, né, e que trouxe para a gente um misto de tristeza com desejo de lutar ainda mais por justiça. Então, eu queria chamar você para conhecer, né, os nossos e-books, Dias de Luta, Dias de Paz, da minha autoria, né? Dias de Luta, Dias de Paz foi eu que escrevi. É um livro que é uma viagem, né? Uma viagem onde a gente aprende a lidar com as intempéries da vida, com depressão, aprende sobre relacionamentos interpessoais, como lidar com abusos, como vencer as tempestades da vida e como atravessar, né, essa jornada e sair do outro lado incólume. Tem aqui Revolta Sem Chibata, do Marujo Reborn, né? Revolta Sem Chibata relata os assédios e abusos no âmbito da Marinha do Brasil. O autor é o Marujo Reborn, é um autor não conhecido, né? Se você quiser o Dias de Luta, Dias de Paz, você entra nos nossos canais, faz um Pix de R$19,90, você vai receber pelo valor de R$19,90. O Revolta Sem Chibata é um e-book gratuito, só você pedir, eu quero Revolta Sem Chibata, você vai receber gratuitamente, né? E você pode disparar ele aí para todo mundo. E a gente tem o último dos e-books, né? José, a Saga do Sonhador, tá aqui, né? José, a Saga do Sonhador. Você pode adquirir esse e-book também por R$19,90. Os e-books que tem o valor, né? Na Amazon você vai pagar acho que R$39,90. Estão lá na Amazon para vender. Mas você vai adquirir conosco num preço mais acessível, né? E vai ser uma leitura fantástica. E além disso, você vai contribuir para que esse podcast continue no ar, né? Para que ele continue no ar e para que a gente continue fazendo o trabalho que a gente vem fazendo. E contando aí da minha experiência de vida, né? Eu falei com vocês que no curso de formação de sargento, em 2003, eu tive um mal súbito, né? Após isso foi constatado que eu estava com males das emoções, e foi nesse período, né? Nesse momento que eu comecei a apresentar, né, sintomas de ansiedade com depressão, né? Eu tive ansiedade e depressão. Ansiedade transtorno, tá? Que aí já é uma patologia, porque a ansiedade é um start biológico, né? Que quando você está com medo, quando você está sob ameaça, aquilo starta, né? Seu coração dispara. Essa ansiedade é uma coisa biológica, é um sistema protetivo. Agora, quando você fala de transtorno de ansiedade, aí é doença, o coração aperta, tem taquicardia full, você não dorme, você fica agitado, enfim, né? E o misto de depressão, que é uma outra patologia, então era uma patologia dupla, né? Transtorno de ansiedade misto com depressão, era isso que eu tinha. Cheguei a tomar 9 comprimidos dia e foi assim que eu conheci a UISM, né? A Unidade Integrada de Saúde Mental da Marinha. Não desejo tratamento ali para ninguém, né?
Eu, se militar fosse, né, continuaria fazendo qualquer tipo de tratamento fora, né? Aliás, eu tenho acesso à saúde da Marinha, não sei até quando, porque o que eles estão querendo é caçar isso também, né? É caçar a minha reforma. Me deram uma reforma ilegal, né? Porque o laudo que me deram lá não é um laudo que traduz a realidade do que de fato eu tive, né? Até porque me deram um laudo de uma patologia incurável. E, além disso, né, toda essa sanha persecutória tem um viés, né, que é justamente caçar a minha reforma. Eu estou ciente disso. Não obstante, a gente não vai parar de fazer aquilo que a gente tem que fazer, né? Que é lutar por justiça, por equidade, por verdade, enquanto advogado, e enquanto comunicador, trazer para a luz as notícias que estão aí nos campos das obscuridades, por onde estiver, sobretudo no âmbito da Marinha do Brasil. Então, chegando lá, eu conheci um médico, Dr. Obrecht. Esse médico era um jovem primeiro-tenente e ele me atendeu, de fato, como médico. Me lembro como se fosse hoje, sentei ali à mesa dele, né? E eu chorava, né? Eu estava relatando ali os fatos, isso tudo está no meu prontuário, né? Já tem, sei lá, 20 anos, mais de 20 anos, né? Eu comecei a tratar lá em 2003, mais ou menos, né? 2003, setembro, outubro de 2003. E, graças a Deus, eu peguei o Dr. Brett de início, né? Então, ele ficou comigo... Eu fiquei com ele, aliás, no sentido do tratamento, 2 anos, mais ou menos. Nesse interregno, né, de 2 anos, nesse lapso temporal, a gente tinha que responder pareceres, porque a primeira consulta que eu fiz com ele, ele não me deu a licença de tratamento de saúde, mas numa segunda já deu, porque não tinha condições, eu tava muito mal, né? Depois que eu tive essa situação dessa crise, né, eu fiquei muito mal. E aí o que acontece? Você fica mal, você fica estigmatizado. Então eu já estava com estigma de marginal por causa do IPM que o comandante lá, o Bendito, tinha instaurado sem eu ter cometido qualquer tipo de crime ou de ato ilícito. E aí, ato contínuo, né, eu perco a promoção a sargento e aí vou por uma força de liminar. E, nesse contexto, eu perco a liminar e aí abro um quadro, né, de ansiedade e depressão que foi só evoluindo. Então, eu fiquei bastante tempo em casa, né? E nesse tempo, a licença era dada de 2 em 2 meses, 3 em 3 meses e tal. Então, eu fiquei mais ou menos uns 2 anos de LTS, quase 2 anos, né? E aí, eu não entendia muito bem de como funcionava aquilo, eu não tinha a perspicácia que eu tenho hoje, eu não tinha a expertise que eu tenho hoje. Eu era um jovem, né? Um jovem cabo que ainda aspirava pela carreira, de dar a volta por cima naquilo tudo, que acreditava na justiça, na ambiência da Marinha e tal, né? Tinha esse viés ainda romântico, né? E aí, o que aconteceu? Eu fui atendido por diversos médicos lá, né? E um desses médicos, ele colocou lá um determinado transtorno, né? E esse médico, hoje, ele não está mais nos quadros da Marinha, né? Ele era um violador sexual, né? Eu deixo claro aqui que ele nunca tentou nada contra mim. Eu acho que esses caras, né, esses predadores, eles sabem aonde eles metem a mão, porque eu estava depressivo, mas não estava insano, né? Então, ele tinha um modus operandi que ele trancava a sala, né? Se alguém batesse, ele não atendia, não sei o que e tal. E eu tenho também todo o processo, tem tudo. Isso respondeu na esfera militar, a esfera militar, da Justiça Militar declinou competência, salvo engano, e ele foi condenado na Justiça Federal, né? E foi condenado à perda do cargo público na Marinha, né? E aí é interessante que quando eu falo disso, né, aparecem pacientes dele, né, falando, doutor, eu queria que o senhor não me expusesse e tal, mas eu fui um dos violados, né? Então, assim, ele aproveitava a vulnerabilidade do cara para tocar o cara, para meter a mão, meter boca, enfim, literalmente isso, abuso sexual, né, que hoje se configura como estupro de vulnerável, né? Porque você pegar um cara psicologicamente vulnerável, pegar um paciente vulnerabilizado, você na condição de médico, que está numa condição de superioridade, usar disso para satisfazer a sua lascívia, né?
é configurado como abuso, como estupro de vulnerável. Então foi esse médico, esse bendito médico, que colocou lá, né, uma determinada patologia, um determinado transtorno, e parece que ele só corte e cola. Corte e cola eu nem sabia, porque eu vim tratando durante um bom tempo depressão, ansiedade, e hoje é o que eu aconselho a vocês. Tenham conhecimento dos seus prontuários médicos. Se você faz tratamento na UISMA, em qualquer lugar de Marinha, peça os prontuários médicos, cópia tudo, não é? Porque o que acontece ali são as coisas mais absurdas possíveis. Por exemplo, hoje eles estão dando laudo às juntas de Marinha. O cara tá tanto tempo na Marinha e não teve essa transtorno de... Eu não sei agora o nome certo, não quero ser leviano, mas é como se fosse um transtorno de incapacidade, um transtorno de inaptidão, como se o cara não tivesse transtorno de adaptação, salvo engano é isso, transtorno de adaptação. Imagina, o cara passa 5, 6 anos na Marinha, depois ele tem um transtorno de adaptação. Ele passou 5, 6 anos, agora ele tá com transtorno de adaptação. E aí manda ele pra rua, sem direito a nada, né? Manda ele pra rua de qualquer jeito. Enfim, por causa desse transtorno, né? Mas então, esses 3 anos para mim, né, foram de muito sofrimento. Por quê? Medicamento e tal, mas eu conheci os bastidores da UISM, eu conhecia aquilo ali dentro, né? E até que um dia, quando eu estava cruzando, né, os 2 anos, uma jovem tenente, né, eu tive com ela lá na UISM, né? Depois de 20 anos, o mundo girou, né, e eu estava defendendo os interesses de um cliente, né? Eles tentam distorcer as coisas, tentam distorcer os fatos, mas é isso. Primeiro que eu não tenho bola de cristal para adivinhar, né? 20 anos depois, quem está lá de vice-diretor? Dr. Brett. O que eu tenho para falar dele? Só coisa positiva. Mas o que eu tenho para falar com ele? Confronto das realidades que acontecem lá dentro. Então eu tive com ele algumas vezes, 2 vezes, salvo engano. Na segunda eu gravei só a mim, não gravei a imagem dele, né? Mas gravei eu falando sobre as questões que envolvem ali a segregação, por que tem paciente psiquiátrico numa ala e em outra. Infelizmente ele não tem resposta, pô. Ele é vice-diretor, mas ele não tem resposta. A diretora nunca me atendeu, pedi audiência formal com a diretora, que eu não sei se é a atual que tá lá agora, né? Ela simplesmente, literalmente isso, meteu o louco, não dá. Não quer te atender, não quer, entendeu? É tipo isso. Aí o modus operandi da Marinha é o seguinte, pô, tá se sentindo prejudicado? Coloca na justiça. Ou seja, eles têm essa coisa imoral, né, de fazer errado e falar pro outro assim, bota na justiça. Mas comigo não, irmão. Eu vou futucar o sistema administrativo até eles fazerem a coisa certa. Então, assim, tem gente falando assim, porra, os haters, né? Você é reformado, tá se dando bem. Primeiro que eu fui reformado como cabo quando eu tinha uma carreira pela frente que foi abortada precocemente. Graças a Deus. Graças a Deus. Porque aí eu fui fazer outras coisas e é por isso que eu tô aqui hoje fazendo as denúncias. Passou todo um processo, passou 20 anos, mais de 20 anos, para hoje eu estar aqui, né? Só que eu entrei na Marinha, já se vão 34 anos, fez agora, 34 anos que eu pisei o pé na escola de aprendiz de marinheiro. Então, assim, eu conheço os meandros, né, os bastidores da Marinha nos seus diversos setores. A UISM eu conheço, não é de alguém ouvir falar, eu tive lá dentro. Então, assim, essa tenente foi responder um parecer meu e me deu alta, né? E ela colocou lá que eu estava provavelmente simulando doença, não sei o que lá. Pô, quando eu li aquilo ali, porque aí eu comecei a pedir cópia, eu queria saber o que estava ali. Aí tinha coisa do arco da velha, pô. Tipo, essa parada de estar simulando, quem sou eu para simular o que tá tomando 9 comprimidos, né? E aí a pessoa acha que você tá lesando porque você tá doente, né? Então, assim... Aquilo ali foi muito ruim pra mim, teve bateção de boca, minha mãe foi bater na sala quem tinha me levado na época, minha mãe, meu irmão, bateção de boca na sala do diretor, minha mãe falando que queria matar meu filho e não sei o quê. Enfim, eu sofri bastante ali, mas eu sou grato pelo sofrimento, porque o sofrimento, quando você tem resiliência, quando você já está maturado, quando você tem condições de enfrentar
né? Enfim, eu passei e hoje eu só tenho gratidão por tudo aquilo que eu passei. Quero, inclusive, agradecer essa nobre médica por ter feito aquilo, né? Que, inclusive, eu já tive pessoalmente com ela, fiz a gravação do ato. Depois de alguns meses eu publiquei na internet para que as pessoas pudessem entender o que acontece, porque fica na escuridade. Eu só fiz noticiar um acontecimento, não tem mentira, não tem nada. Meu laudo, se eu quiser botar, vão ver lá o carimbo dela, o nome dela todo, e o laudo é meu, pô, ela botou, ela escreveu. Eu tenho direito de veicular isso, entendeu? Então, assim, a Marinha tá arrumando todo um jeito, uma orquestração de tentar me calar, mas não vai, pô. Mas não vai me calar. Né? Por exemplo, eu estou contando aqui a minha história. A minha história é real, é história vivida. E eu não posso contar a minha história? Eu trago pessoas aqui que vão contar as suas histórias, né? Histórias, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. E aí tá aqui, dias de luta, dias de paz, né? Então, assim, a vida é marcada por essas coisas. A gente precisa entender que tudo que a gente enfrenta na vida pode contribuir para o nosso bem ou para o nosso mal. Depende de como a gente vai reagir. Eu escolhi reagir bem, né? Em alguns momentos eu senti ódio, em alguns momentos eu senti raiva, em alguns momentos eu senti muita coisa, né? Mas quando você passa por um processo de imersão e você se despe desse ressentimento, dessas mágoas, e você vence, e você se vence, o outro não tem condições de fazer mais nada contra você. Então, quando eu recebi alta, eu fui para a Escola Naval, né? Foi lá na Escola Naval que a minha carreira chegou ao final. Quando eu cheguei na Escola Naval, tinha um comandante lá, um capitão de corveta, que tinha servido comigo como segundo tenente. Eu era marinheiro na época, 93, 94, por aí, lá no NDD. Né? E esse cara era um cara fantástico, um cara humano demais, um botafoguense. Né? Quero mandar um abraço pro senhor, comandante Botelho. Hoje ele deve estar de TCC aí em algum lugar, deve estar, enfim, né? Mas é um cara que eu admiro, né? E quando eu cheguei lá, obviamente que meu relatório já foi na frente, já chegou tudo lá, e eu estava muito ruim, eu não sabia o que me esperava. E alguém me encontrou ali onde pegava o ônibus para ir para a Escola Naval ali no distrito, e falou assim, cara, tu vai para a Escola Naval vai ser um inferno para você, lá é um inferno. A palavra que o cara me deu. Aí eu não abracei aquilo, não. Falei, irmão, se lá é o inferno, eu não sei. Pra mim não vai ser, né? Até foi depois de um tempo, mas foi o inferno também que me fez crescer, né? Por quê? Quando eu cheguei lá, o comandante Botelho me recebeu, né? Tinha um suboficial lá do pessoal, ele era encarregado do departamento de pessoal. Ele fala, Rochinha, beleza, tava te esperando e tal. Aí eu falei... Pô, comandante, eu tô todo ferrado, eu comecei a chorar, né? Tô tomando vários comprimidos, já andava com aquele bagulho todo no bolso, aqueles montaréu de Rivotril, de não sei o que lá, aqueles coquetéis, né? Pra dormir. E tinha noite que eu não conseguia dormir. A noite inteira, eu sei que isso vai tocar muita gente aí, porque tem muita gente vivendo isso. Eu passava a noite inteira em claro, mesmo com aqueles medicamentos todos. Aí ele sentou na... Pô, e aí, cara? Eu falei, pô, comandante, o senhor sabe aí, tô na justiça aí, várias paradas, pegando tudo, e, pô, eu não tenho como... Eu não cometi nada errado. Ele falou, cara, eu te conheço, né? Então relaxa e segue a vida aqui normal, você vai seguir a vida aqui normal. Eu falei, pô, normal não tem como, tô tomando vários comprimidos, a mulher me deu alta. Aí expliquei pra ele, falou, cara, relaxa, você tá aqui, vem como der, chega aqui mais tarde. Aí eu combinava com ele, tipo assim, eu não lesava nada, eu saía mais tarde... Eu ficava ali no departamento de pessoas, saía mais tarde. Se eu chegasse 10 horas, eu ficava até mais tarde, porque eu não tinha sono de noite. Como que eu vou acordar 5 da manhã para ir trabalhar? Do jeito que eu tava. Até aí tudo bem, mas o pior não é isso, né? O pior é o... Em cima daquilo ali, tinha dois caras lá, um era um sargento eletrônico, né? Um homem preto, alto, forte. Esses dias eu encontrei com ele já num contexto diferente também. Veja que todo mundo que passou pelo contexto da minha vida, quase todo mundo eu tô reencontrando depois nesses contextos. Vou explicar o contexto. Tinha ele e tinha um outro que, salvo engano, era um EP. Mas esse ET eu conhecia por quê? Quando ele fez o curso de formação de sargento em 2003, eu estava em 97, aliás, eu estava no curso de especialização para cabo. Então, era no mesmo prédio, né? Então, eu sou muito bom fisionomista. Aí, esse cara estava na inteligência da Escola Naval e esse menorzinho branco, careca, que só vivia com boné, e eles com pistola na cintura,
né? Aquelas coisas todas, e eles me escoravam, vem cá, até o Cabo Rocha, eu falei, sou eu, pô. Tipo uma parada, assim, que não é pra acontecer, surreal, né? Aí, pô, não. Aí, não, porque aquele processo que você tá respondendo, eu falei, irmão, eu não sei de nada, cara. Procura o bandido do comandante tal, Elídio Fernandes Filho. Eu falava assim mesmo, procura ele, porque ele é o bandido, pô. Eu já falava, né, que ele era o bandido. Porque se ele me botou naquilo ali, na bandidagem, eu entendi que ele era o bandido, né? Mal sabia eu que 2 anos depois ele ia ser condenado na Justiça Federal por ato de improbidade administrativa, por nota fiscal, pega e serviço não feito, tá lá, tem os relatórios todos da Justiça Federal, pô, a vara criminal. Aí eu falava isso, aí uma vez me levaram pra sala lá da inteligência, falei, pô, a gente quer saber o que... Eu falei, cara, vocês querem saber o quê, irmão? Eu sou idôneo, eu sou honesto, eu não tenho nada a ver com vagabundagem, com treta, com coisa errada. Vocês têm um papel na mão aí, vocês acreditam ou no papel que tá aí ou em mim, pô. E outra coisa, eu já tô doente, cara, vocês querem me adoecer mais ainda? Então essas paradas foram minando minha saúde cada vez mais, né? Os caras te escorando em pátio, os caras te levando pra salinha, pra essas inquirições que nada a ver com nada a ver. E você não tem força moral, você já tá doente, psiquiátrico, né? Você já tá paciente psiquiátrico. Então, assim, é um negócio surreal. Aí, porra, por que você não mata? Por que você não se mata, não se matou, né? Eu não me matei não é a pergunta certa. A pergunta certa é por que eu não matei ninguém. Porque eu não tenho viés suicida, né? E aí, pô, a vontade de matar gente eu senti. Só que eu não matava por quê? Porque a minha consciência é uma consciência do bem. Eu falava assim, pô, o cara tá me fazendo mal, mas eu vou matar ele, tem uma família, tem não sei o quê, tem... Mas fica 2 vozes, né? Igual o desenho do Pica-Pau. E aí, tu vai deixar de graça? Então eu pensei várias paradas. Durante a minha jornada, eu pensei várias coisas, né? Eu pensei... muitas vezes fazer bastante coisa e graças a Deus eu nunca fiz, né? Podia ter tocado fogo no navio, né? Ter explodido o navio, podia ter feito muita coisa. Por quê? Porque o que eu passei, irmão, é o que eu falo, né? Só quem sabe onde o calo aperta é quem tá sentindo. Aí teve um bestão de um comandante aí que botou lá no comentário, doutor, mas você tá procurando o seu calo doer, né? Eu tô procurando a justiça, irmão. Eu tô procurando a verdade, casar a verdade na mesa. E aí, se meu calo vai doer por causa disso, a gente aguenta. E segue firme. Não tem conversa, não tem retrocesso, não tem bola pra frente e vamos embora. Que não tem volta, não tem retrocesso. Né? A verdade é a verdade e ela é implacável. E aí, ficaram nessa questão aí, vez por outra me enquadrando e tal, não sei o quê. E aí o tempo foi passando, o comandante Botelho saiu de um departamento para o outro, me levou, né, pro departamento de serviços gerais, eu fiquei lá no protocolo, né, trabalhando meia boca, mas fazia o que tinha que fazer, até que ele saiu para ir para a DPM, né, Diretoria de Pessoal Militar da Marinha, que antigamente era Diretoria de Pessoal Militar da Marinha, era DPMM. Aí ele falou, Rochinha, infelizmente eu tô indo pra lá, mas, pô, não tem como eu te levar, porque tu cheio com esses problemas aí. Eu falei, não, comandante, vida que segue, pô. Aí fiquei esperando quem ia ser o substituto dele. Aí me chega lá um comandante de nome Enes, né? Esse comandante tinha sido fuzileiro naval, ele migrou para oficial superior, então ele trocou de farda, de naval pra gola, virou o tango, né? Oficial técnico. Aí a primeira coisa que esse cara chegou lá, ele quis me conhecer. Aí falou, tu que é o Cabo Rocha, né? Fala aí, guerreiro. Então, tu tá bom, não sei o quê, a partir de hoje tu tá bom, por quê? Eu chegava mais tarde porque eu passava a noite toda em claro, era literalmente isso. E o comandante Botelho entendia, fazia meu horário diferente. Tipo assim, ele saía de lá às vezes 19 horas e ainda ficava lá, comandante, deixa a missão aí. Eu saía de bordo 19, 20 horas. Já teve vezes ele falar, pô, Rochinha, tem como tu ficar até 22 horas? Eu falei, tem, pô, só não dormia a bordo, né? Que dormir a bordo pra mim era uma agonia, já tava ruim. E eu, como eu não dava serviço, eu fiquei apto, mas com restrição, né? Não podia fazer determinadas coisas. Embarcar, dar serviço, pegar em arma e tal. Ainda bem que a arma nego não me dava, né? Ainda bem. Aí o que acontece? Esse Enes começou a me pressionar no nível hard. Até que num belo dia, eu tive um surto lá que eu cheguei, ele ficou falando, você tá bom amanhã 7 horas aqui, 6h30, não sei o quê, e eu, tipo assim,
Vou trabalhar dentro do que dá, irmão. Não tem como eu ser máquina, né? Entre ele e eu vou resguardar minha saúde dentro do que dá. E quando eu cheguei lá, a primeira coisa que ele mandou ir na sala dele. Quando chegou lá, era eu e ele só. Mas tinha gente em volta. A sala era de vitral, né? Era toda de vidro. Aí ele, guerreiro, eu falei com você, que você tá bom, que você não sei o quê. Eu peguei os remédios, falei, comandante, só tá de sacanagem, só acha que isso aqui, esse montaréu de remédio eu compro e jogo fora, só acha que eu tô brincando? Mas assim, o nível de desumanidade dos caras, que eu até então eu tô ouvindo os outros falar aqui, é esse. É desumano, o cara é desumano, o cara é monstrificado, né? E ele tinha sido praça, né? Esse daí tinha sido praça, né? Foi praça, sabe o que é a realidade da praça, mas vira um monstrinho, né? Com todo respeito, né? Mas é isso. Aí o que acontece? Quando ele começou a falar, eu lembro que minha mente tinha... Eu tava com a mente... psiquiatra que me ouvia e vai entender, né? Eu tava com a minha mente compreendendo o que eu tava fazendo, mas eu perdi o controle do corpo. E aí eu comecei a bater nos vidros, né? Aí o olho dele regalou, começou a ver que o negócio não tava maneiro, aí ele quis baixar o coisa. Aí parece que eu fui meio que desacelerando, mas mesmo assim eu já voei no pescoço dele. Acho que quando eu voei no pescoço dele eu já tava entendendo, eu acho. Não tenho certeza não. Faz muito tempo, né? Aí voei no gogó dele, aí veio um capitão, falei, não mete a mão em mim não. O capitão freou, né? Não mete a mão aqui, não. Imagina, eu pequenininho, o capitão era grandão, não meteu a mão. Aí um sargento, né? Quero mandar um abraço pra você, sargento CA. Só sei que era CA, Caldeira. Serviu comigo, era um grandão fortão. Aí veio, calma, Rochinha. Pô, tamo junto, cara. Sou eu, fulano e tal. E me pegou, né? Me levou pra enfermaria. E aí, quando eu cheguei na enfermaria, um sub chegou lá, me recebeu. Falou, calma aí, Rocha. Tal, tá tranquilo, tá suave, tá não sei o quê e tal. E quando eles veem que vou usar um termo chulo aqui, a merda fedeu, aí eles começam a ver. E eles sabiam também, duas coisas eles sabiam. Uma que eu não era maluco e outra que eu não era burro. Então, o cara já sabe isso. Não é maluco e nem burro. Então, de vez em quando o comandante vinha tinha uns que vinham me perturbar meu juízo e falavam assim, comandante, pelo amor de Deus, não me perturba não. Sabe por quê? O senhor tem carreira, não tem? Eu não tenho mais, pô. Eu, por hora, eu sou um doente com a pecha de marginal e de maluco, pô. Essas duas pechas que botaram em mim. A Marinha botou em mim. Me cravou essas pechas, pô. Então não me perturba meu juízo, não, que pra eu ir no MP, denunciar o caramba, aí quando falava isso, eles meio que caramba. Aí, fui pra essa parada da enfermaria, o cara falou, não, vou te dar um diazepam aqui, tu vai dormir e tal. Eu me lembro que o cara pegou uma ampola de diazepam, largou na minha veia, isso eram umas 3 horas da tarde. Meu irmão, o olho arregalado e aceso igual um caramba. Só a psiquiatria, os psiquiatras de verdade que explicam isso aí, que eu não tenho explicação não. Só sei do meu corpo, o que eu senti. O que eu tô falando aqui é o que eu senti e o que eu vivi, o que eu fiz, né? E aí, nesse contexto, eu fiquei na enfermaria, quando deu 18 horas, eu falei, pô, Sub, eu vou embora, que eu não tô aqui pra ficar aqui não e tal. Não, mas tu tá tranquilo? Eu falei, agora tô, pô. Só que o remédio que ele falou que botasse meia ampola, eu ia dormir, não sei o quê, não tinha negócio de dormir. No nível que eu tava. Então, assim, eu saí da LTS no momento em que eu não tava bom. Essa é a realidade. Aquela tenente, né, que hoje é uma capitão de fragata, que tá lá na clínica médica da UISM, que eu bati um papo com ela, quero mandar um abraço pra senhora, não tem ressentimento. Não tem ressentimento. Eu falei isso pra senhora que não tem ressentimento. O que eu quero é mudança. Ajuda a mudar esse negócio aí, pô. Entendeu? Então, assim, a partir dali eu fui pra casa, né? E aí, um belo dia, eu não sei o que aconteceu, eu sei que eu meio que não fiquei normal, né? Passei uns dias internado lá. Alguém me levou, né? E eu fiquei 3 dias internado lá na UISM. As coisas que eu me lembro são poucas, né? Mas o que eu me lembro é que aquilo ali esses 3 dias foram os piores dias da minha vida. Ponto. É isso que eu lembro, né? Mas eu conheci as entranhas da UISM. Eu fiquei internado aonde? Eu era cabo,
Só tinha praça lá. A outra ala eu não conheço, mas eu vou conhecer ainda. Nós vamos conhecer. E nós vamos unificar tudo. Doente é doente. Nós vamos unificar. Eu acredito. I believe. Aí fiquei lá, porra, cheguei lá, tinha um naval amarrado, porra, era uma coisa surreal. O que o Lindomar falou aqui, tudo isso eu vi na UISM. Tipo assim, eu não tava com quadro, eu até quis dar uma berrada, mas algumas coisas eu me lembro que o cara falava assim, ó, maluco, se tu coisar, e minha mente lá no fundinho raciocinava, né? Se tu bradar aqui, tu vai parar ali, ó, entendeu? O negócio era surreal, né? Agora, bom, eu não tava bom, né? Mas também não tava esquizofrênico, né? Eu abri um surto, né? Que qualquer pessoa pode abrir sob pressão. Isso aí é fato inconteste. Qualquer pessoa no ambiente de pressão, pode abrir e parar. Por que essa molecada vai parar na UISM aí? Fuzileiro, não é que ele é fraco, não é que ele é Nutella, não, pô. Saúde emocional não se brinca, não, irmão. Entendeu? Não é, e cada organismo é organismo, cada ser humano é ser humano, e enfim, né? Então foi os piores dias da minha vida. Mas também depois que eu saí de lá, pararam de me perturbar. Nunca mais me perturbaram. Aí tinha um sub, o apelido desse sub era Peito de Pombo. Eu vou contar. Eu vou contar de vez em quando em cenário aqui. Em 97, esse cara, ele era um subcarpinteiro. Peito de Pombo, vulgo Peito de Pombo. Ele era responsável pelo curso de cabo, curso de especialização. E esse cara era, meu irmão, ele era um cara perverso, né? Era um cara louro, fortinho, e ele era empinado, por isso que era Peito de Pombo. Eu não lembro o nome dele, não. Se eu lembrasse, até falava. Eu não sou baú. Aí, o que acontece? O Peito de Pombo, o nego pegou um carro dele zerinho na época, meteram aquele tino no carro, mas ferraram o carro do cara todo. Já falo logo, não fui eu. Se fosse eu, falava. Dano ao material, mas se fosse eu falaria, mas não fui eu que fiz isso, não. Mas alguém fez, né? Alguém que foi torturado por ele lá fez, né? Aí esse cara foi do CIAA para a Escola Naval, né? Porque eu também fiquei um tempo no CIAA. Logo assim que eu passei mal, eu fiquei um tempinho no CIAA, até eu ser colocado de LTS. Minha primeira LTS foi no CIAA, fiquei lá no CIAA. De LTS, um tenente baixou meu conceito de 4 para 3, né? Eu estando de licença, o que é vedado. Se você tá de licença hoje, eu nem sei como é que tá, mas obviamente que não é avaliado. Ou você fica em branco, acho que hoje fica em branco, mas antigamente repetia. Eu fui lá, né? Eu tenho testemunha desse fato, fui lá falar com ele, e tipo assim, esse aí foi um também que eu voei nele. Porque eu fui lá falar e ele tipo assim... Salvo engano, esse era o Tenente Muniz, o nome dele. Tenente Muniz, lá do CA, nos idos de 2003. 2003, 2004, acho que era isso. 5, por aí. Porque eu tava de LTS e o cara me deu o conceito abaixando minha avaliação. Aí eu fui lá falar com ele. Falei, tenente, o regulamento tal, a lei diz isso, isso, isso. Mas assim, os caras fazem o que querem, o comandante endossa e acabou, pô. Acabou. Você não tem direito. O direito é não ter direito. Essas paradas que me deixava como? Porque o certo é o certo, irmão. Se eu matei, é 12 a 30 anos, não é? Então, que eu seja julgado, ampla defesa e contraditório, tá tudo certo, responde lá. Agora, coisa forjada, coisa ilegal, não, pô, aí é abuso. Aí é abuso, não pode. Delegado não pode abusar, juiz não pode abusar, almirante, general, brigadeiro não pode abusar, advogado, qualquer ser humano não pode abusar do outro. Abusar do limite legal, não pode, ninguém pode. Todo mundo é escravo da lei, né? E aí, nesse contexto, fui falar com o Tenente Muniz lá, falou que ia manter e tal, voei no pescoço dele lá. Foi outra parada também ruim pra caramba, né? Porque eu tava ruim, né? Você vai falar assim, mas tu voava, porque não, pô, tava ruim, irmão. Tava tomando 9 comprimidos, prontuário, pô. Eles me fabricaram. Eu vi o Lindomar falando ali, né? Cada um fala do seu jeito, né? Hoje eu tô aqui mais solto, né? Porque eu tô aqui batendo esse papo com vocês informal, né? Mas foi isso. E o cara manteve o conceito 3 e acabou, pô. Isso aí vai só te ferrando na carreira. A carreira que já tá toda ruim, vai só ferrando, né? E o que o cara alega? Tem uns hoje, eu tenho mais de um. O cara bota assim, o militar desenvolveu patologia psiquiátrica, por isso não está cumprindo bem as suas tarefas, aí reduz
A avaliação dele é reduzida por isso. Você que tem esse problema aí, manda para mim, para eu ventilar isso. Para eu botar o nome, para eu botar o documento para rola. Sabe por quê? Porque isso é bandidagem. Isso aí não pode fazer, pô. Isso é estigmatizar o doente. Por que tem gente se matando na Marinha? Porque você fica doente, você não pode estar doente. Se não pode estar doente, eu vou fazer o quê? Vou estar onde? O cara se mata, né? Eu nunca me mataria, que eu nunca senti essa vontade. Rapaz, tem um negócio que eu nunca senti, né? Quando eu vejo Elias lutando, o profeta Elias, né, lá no livro de Reis, lutando contra aqueles principados, aquelas coisas lá e tal. Aí o cara pediu a morte, né? Pô, eu quero morrer, só tem eu, né? Ficou meio vitimista ali um momento. E aí, se você falar assim, pô, o tempo todo tu tá alto astral? Não, pô, claro que não. Ninguém todo tempo tá alto astral. Agora, a minha vida hoje, eu sou que nem Claudinho Bochecha, é só love, só alegria, na paz. Agora, quando tem os momentos difíceis, a gente sabe lidar, né? Acima das nuvens cinzentas tem um sol que brilha, é pra lá que eu olho. Eu lembro dos voos, quando o avião voa, que tá tudo nublado aqui embaixo, que o avião ultrapassa as nuvens, quando chega lá em cima tá o sol brilhante. Olha que maravilha. A natureza de Deus. Então, assim, aí eu lembro de Elias pedindo a morte e tal, eu falo assim, caraca, maluco, eu enfrento umas paradas aí que entrei em depressão, que o cara tava em depressão, pô, recebeu ameaça, lutou contra os profetas de Baal e do poste ídolo, matou geral, depois a alma dele cansou, entrou na fadiga de alma, né? Aquilo ali era depressão. Aí ele pediu a morte, tal, foi pra uma caverna se esconder e tal. Aí tem a história lá que Deus manda um anjo, né? Deus faz uma terapia com ele, manda um anjo que bota um pão na brasa, ele come, bebe, né? Comida e bebida pro depressivo faz bem, sono, ele dorme um pouco, né? E depois Deus fala para ele, ó, vai-te embora que a tua jornada é sobremodo longa, e ele tem uma jornada ali. Depois ele tem uma história que ele não morreu, né? Ele não viu a morte, ele foi transladado para o céu, né? Essa é uma história bíblica, se você acreditou, não está na Bíblia lá. Você não precisa acreditar que isso aconteceu, deixou de acontecer. Eu respeito todo mundo, todas as crenças. Eu estou falando de coisa que eu acredito. E aí, eu, particularmente, vivi depressão no estágio mais profundo. Mas eu nunca pensei em morrer. Nunca pensei em morrer, né? Graças a Deus, eu sempre entendi que haveria uma saída, né? É engraçado que eu conversei com alguns comandantes, né? Quando eu saí da Defensora e fui servir na Júlio, porque quando teve o problema na fragata, que era a fragata Defensora, e eu fui servir na Júlio de Noronha, eu fui com relatório. Aí, tipo assim, esse cara é o pior marginal do mundo. Aí os caras me chamaram lá e falaram, chegou um negócio aqui, a gente não quer saber, acho que os caras também, eles querem evitar problema, né? Viram que até então eu tinha uma carreira normal. Aí daqui pra cá teve um problema, quem é o dono do problema? Será que é o cara? Será que o cara conhecia o comandante, sabia que o cara era um monstrinho? Não sei. Eu sei que os caras me chamaram, os oficiais superiores, o comando, até o próprio comandante, falou, cara, tu chegou com os problemas aqui e tal. Eu falei, comandante, eu não sou nada disso que vocês receberam. Eu sei que vocês receberam o relatório, eu já sabia que tinha recebido, né? Mas isso aí não traduz a realidade do que eu sou. Eu vou ser julgado pela justiça militar, vou provar minha inocência. E eu queria era zerar o paradigma. E aqui eu quero que o senhor me trate normal, a gente não vai ter problema. Até então não tinha tido depressão ainda. Aí ele falou, não, beleza, né? Então você vai ser bem tratado aqui. Aí o que acontece? Meu conceito lá, saí da Defensora 3, por causa do problema que o cara criou, mandou dar conceito. Teve gente que saiu, teve gente nesse problema que saiu conceito 1, de 5 para 1. É muita história, surreal, né? E hoje acontece isso ainda, hoje o conceito é 10 e tal, mas tem uns caras baixando aí de 10 para 5, de 10 para 4 e pouco, tem uns caras metendo louco aí, são os donos do mundo, eles acham que são deuses. E aí o que acontece? Nesse contexto eu fui para Júlio de Noronha, né? Saí da Defensora, eu fui para Júlio. Eu sei que eu vou pontuando aqui, mas é um negócio sem script, sem nada, eu tô contando a história, e a história é essa. Quando cheguei na Júlio, o cara me recebeu e falou, zerou o paradigma, aí recebi conceito 5, fui bem tratado, os caras me elogiavam, só que chegou na hora da tal da CPP, Comissão de Promoção de Praça, dar o aval para eu ir a sargento, que era no outro ano, né? Eu fiquei 1 ano e pouco na Júlio. Aí o comandante me chamou, né? Eu vou falar isso aqui porque eu quero falar a palavra volta do anzol, que eu vi o Major do BOP usando esses dias aí, alguém botou no vídeo dele, volta do anzol. A volta do anzol é sinistra. Na Marinha a galera fala isso. Aí eu falei, o comandante me chamou e falou, ô Adriano,
chegou aqui a carta do negócio aqui tá pedindo para eu dar um favorável, só que eu não posso. Você entende que na Marinha manda quem pode e obedece quem tem juízo? Ou seja, o comandante lá do meu navio anterior ou o cara da força, né, mandou ele dar um desfavorável para eu não ir, sargento, porque eu não tinha critério moral, não sei o que lá, essas coisas que eles usam aí, né? Aí eu apertei a mão dele e falei, comandante, obrigado, né, pela sua hombridade, o senhor é um homem de verdade. Pelo menos o senhor está me falando um papo reto. Na volta do anzol, o senhor será poupado. Quero mandar um abraço, comandante Marcos Portela, né, deve estar na reserva aí, um grande abraço. Não sei se o senhor vai lembrar disso, mas eu lembro de forma muito clara, muito cristalina, né? E aí, saí da sala dele, já sabia que ia ter que recorrer à justiça, né? Aí, como eu disse, um capitão lá me apresentou na época era um capitão, me apresentou a esposa, que era advogada, fez um bem boladinho lá, porque sabia que a gente não tinha grana, né? Paguei fatiado e tal, ela fez de tudo que podia, né? Dentro daquela realidade. Eu consegui concentrar no curso, onde eu passei mal, fiquei alguns meses lá, né? Uns 6 a 7 meses, depois a liminar caiu, e aí eu fui desligado. E nesse desligamento foi onde eu entrei de LTS, fui parar na UISM, aquele contexto que eu falei, né? Aí, mais um fato. Não me lembro uma vez que eu estava passando na passarela ali dos alunos ali dos prédios do ESP, né? Indo lá para frente, para aquele prédio principal. Aí eu tô passando, pô, imagina, o cara tá depressivo, psiquiatra. Tá bom que o cara não sabia. Só que a abordagem é muito ruim. É sobre isso, entendeu? Se o cara fala direito, né? Ô, militar, tá tudo bem? Você não me viu aqui, não? Por quê? Porque realmente eu não o vi, né? E eu não fiz a continência para ele, que eu deveria ter feito. Eu entendo isso. Só que o cara vem igual um capeta. Vem, ô, militar, você não viu aqui, não, continência. Parece que tá falando com, sei lá com quem, pô. Aí não. Imagina eu, psiquiátrico. Eu, normal, já não ia aturar. Falava, vem cá, você tá falando... É certo o senhor falar comigo desse jeito aí? Eu não lhe vi, me desculpa. Continência, acabou. Agora o cara vem nesse nível, né? Imagina eu doente, aí você vai falar assim, pô, será que você não... Não vi errado, não tava maluco não, irmão, só tava depressivo, não tava maluco, né? Maluco é a peste que alguém quer botar em alguém, mas não tinha maluco, eu tava ciente de tudo. Então eu tava de cabeça baixa, pensando na saída do curso, no que ia ser pra frente, no que ia dar. Já tinha passado mal, então já tava tomando medicamento psiquiátrico, já tava psiquiátrico ali dentro do CA. Aí o cara falou assim, muita gente acho que deve saber dessa história, porque muita gente passando naqueles corredores ali viu, né, na passarela, né, na área perto da piscina ali e tal. Lembro como se fosse hoje, eu não sei nem quem é o cara, esse cara eu nem sei quem é. Se eu ver, não sei nome, não sei nada. Ele era grandão, moreno. Aí ele falou, militar, você não viu o capitão passar aqui não sei o que, cadê a continência? Aí eu meti a mão nos remédios e falei, capitão, olha só o monte de remédio que eu tô tomando. Acabei de ser excluído do curso, justiça, não sei o quê. Mas tá bom, o que o senhor quer? Continência? Fica parado aí. Aí, 1, 2, conta aí. Eu não tô com pressa. Eu não tenho pressa pra sair, que eu não durmo de noite. Só pode ficar a madrugada inteira aqui. 2, 3. Aí fiquei contando, meu irmão. Eu acho que ele falou assim, porra, o cara é maluco. Eu falei, porra, eles querem meter o louco com você? Só que, tipo assim, eu não tô maluco, mas tô doente, então o cara tem que entender isso. Aí fiquei ali, ele ficou estatalado assim um tempo, né? Tipo assim, porra, mexi no vespeiro, mexi no... porra, deixa o cara quieto, o cara tá psiquiátrico, irmão, deixa quieto. Várias vezes eu vou defender paciente psiquiátrico, eu pergunto pra autoridade, vem cá, comandante, o senhor quer o quê? Que ele se mate? Que ele mate alguém? O que o senhor quer? Não, a gente quer ajudar assim, desse jeito, assim você não vai ajudar não, cara. A UISM não ajuda, a assistente social de marinha não ajuda, o comando não ajuda, encarregado não ajuda, não tem ajuda na marinha, não tem. É por isso que se matam. E eu sobrevivi graças a um poder maior, né? Graças a um poder supremo, né? Que é o que eu acredito, e graças à minha arte de ter resiliência, de usar minha capacidade intelectual para sobreviver, pô. A lei da selva, a lei da sobrevivência, né? Então, nesse contexto aí, logo em seguida eu entrei de LTS, fiquei esses 2 anos e voltei para a Escola Naval.
E na escola naval foi essa agonia aí, né? Essa agonia aí, né? De ter vivido lá o tempo bom, depois o tempo ruim com esse comandante Enes, mas depois desse imbróglio aí, de eu ter surtado lá, depois da internação e tal, ele mais ou menos pararam de me perturbar, mas eu acho que já estava montando o meu desligamento, né? Eu não tinha punição, coisa para conselho de disciplina, essas coisas, não tinha um meio deles me expulsarem. Eu não sei por que cargas d'água o nego não começou a empurrar punição em mim, né? Acho que é porque eu já estava com laudo psiquiátrico e sabia também que eu não era burro. Então, tipo assim, que eu não era passivo. Eles sabem com quem fazem maldade, né? Você vê que o cara tentou fazer a maldade comigo lá atrás, que o cara acabou tua carreira. Pô, ele me fez foi um bem, pô. Ele me fez foi um bem, porque se minha carreira tivesse seguido, eu era um sub da reserva, igual todo mundo é aí, né? Nada contra, você cumpriu sua missão, beleza, parabéns. Só que eu tô muito feliz hoje, eu faço essa leitura, do que se eu fosse um sub da reserva e tivesse cumprido mais 14 anos, mais 15 anos, né? Eu estudei, né? Obviamente que foi sangrado pra caramba, né? Fiz 2 graduações, enfim, estudei, né? Depois que eu saí da Marinha, minhas faculdades eu fiz com entre 30 e 40 anos, né? E aí, o que acontece? Quando você sai... Aí vou voltar no peito de pombo. Aí eu tava na escola naval ainda, o peito de pombo chegou lá, e eu não tava lá, porque eu tava internado. Aí quando eu cheguei lá, ele veio falar comigo, você que é o Cabo Rocha, você que é o Cabo Rocha, ele de longe assim. Aí quando eu olhei era ele. Aí eu tava voltando da UISM, né, eu fiz aquele ato que todo mundo quer fazer em alguns momentos, mas não pode, né, e não tem coragem também. Aí eu falei, sou eu mesmo. Aí ele, rapaz, você não quis fazer a mesma coisa que o Corveta. Não sei se o Corveta mandou ele fazer, eu não sei qual era o rolo. Mas aí quando ele falou, eu falei, Sub, já mandaram o senhor, tipo, pra aquele lugar hoje? Mas eu falei o palavrão, né? Hoje eu amadureci, não falo mais essas coisas, né? Por isso que não quero nem repetir aqui. Aí eu falei, não mandaram não, né? Então vai, pi, 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 pi. Ele, vai, pi, 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 pi. Eu mandei umas 3 vezes, né? Aí o capitão falou, pô, um capitão lá tirou ele e falou, não, rapaz, esse cara aí tá pela UISM, não sei o que e tal, papapá. Aí não me perturbou mais, né? Aí acabou a perturbação. Aí o que eu pensava? Eu tava tranquilo, cumprindo o expediente, fazendo as coisas que eu tinha que fazer e tal, tranquilão. Eu achava que eu ia... Já tava ficando bom da depressão num determinado momento. Aí a junta me chama. Passei pela junta da escola naval, só que eu não sabia de nada que os caras botavam lá, eu não tinha nem estrutura emocional, não tinha perspicácia, não tinha nada. Por isso que hoje na Marinha, cara, é tudo escrito, que vale o escrito. Você vê, o documento da AGU aí, que eles colocaram no processo que a AGU tá movendo, a base naval, colocou lá, ele assinou um termo de que não ia publicar. Mentira! Já falei, isso é mentira. Eu assinei um termo porque vocês falaram que eu tinha que assinar, senão não ia me dar o vídeo. E eu botei lá, não concordo com a não publicização, tendo em vista se tratar de ato público, conforme artigo 37 da Constituição Federal de 1988. Ou seja, eu não concordei com nada. Eu assinei por uma coação. Porque ou eu assinava para ele me dar o vídeo ou não. Mas é isso que eles botam no processo. Então agora a juíza já tem lá minha contestação, já tem lá um agravo na instância superior. Vamos ver como é que vai ser o julgamento disso aí, né? Teve gente comemorando aí, que caçaram, estão querendo caçar meu canal, estão querendo me caçar, estão querendo tudo. Agora, querer é uma coisa, né? Querer é uma coisa e fazer é outra. Eu acredito na justiça, né? Na eminente magistrada aí do 1º grau na vara de São Gonçalo, acredito no ministro relator aí do gabinete onde caiu o meu agravo de instrumento, né? E aí, esse contexto sub parou de me perturbar, mas aí eu fui mandado para a junta, e qual não foi minha surpresa, né? Me deram incapaz para o serviço ativo da Marinha por ter uma patologia do eixo 2, transtorno tal, e
Aí, nesse período, já tinha passado os meses, eu já tava ficando bom. Eu já tava desmamando do remédio, já tava ficando melhor, né? Porque não tinha ninguém me perturbando, não tinha pressão, não tinha nada. Só pra você ver, mesmo eu estando no ambiente da hostilidade, eu tava conseguindo melhorar. Tava fazendo terapia fora, psicóloga, não tinha grana pra pagar, mas você vai em instituição religiosa, eles têm lá uma terapeuta que atende, né, de forma de caridade, igual advogado também faz serviço de caridade, né? Então a psicóloga me atendia, tinha na UF, salvo engano, em Niterói, tinha um atendimento lá. Então, assim, eu fui me virando para eu cuidar de mim, né? Que era o ponto principal ali. Então, quando eu fui para a junta lá no Centro de Perícia Médica, onde eu vou lá direto, né? E esses dia desse eu tive lá, o cara queria deixar meu celular lá. Eu falei, não deixa meu celular de jeito nenhum, de jeito nenhum. E não. Eu sei que o médico me distratou lá, saiu andando. Eu não quero nem saber, meu irmão. Eu não tô procurando namorado e nem namorada. Eu já sou comprometido. Então, eu não quero saber quem eu vou agradar ou desagradar. Eu quero fazer o certo, né? Aí veio a assistente jurídica lá do setor lá, veio falar comigo, muito gentil, uma moça nova, né? Uma jovem lá, tenente. Aí eu falei, tenente, a senhora é muito educada e tal, mas eu só quero que a senhora faça cumprir o certo, porque, tipo assim, quer tomar meu celular? Eu não vou dar, vou chamar a prerrogativa, vai ser um rolo do caramba, aquela novela que vocês já sabem, escolhe aí o que vocês querem, porque eu tô certo, pô, então eu não vou... Aí tem gente que fala assim, pô, não era mais fácil entregar, irmão? Se fosse pra eu ceder a ilegalidade, eu vou ser cozinheiro, eu vou fazer outra coisa, igual meu pai, seguir a profissão do meu pai. Se eu vou ser outra coisa, né? Pra eu ser advogado, já dizia Sobral Pinto, né? Heráclito Sobral Pinto, a advocacia não é profissão pra covarde. Então, aí tem muita gente que não entende, mas o cara não entende, mas ele é um civilista, né? Ele é até um criminalista que lida com o delegado, que às vezes tem abuso. Vai lidar com força armada, irmão. Vai lidar dentro de quartel com força auxiliar. É isso aí que é a diferença. Aí, pô, mas tem gente que não tem problema. Claro que não tem problema, por N questões. Se você faz amizade ali dentro, eu não tenho amigo nenhum, nem quero ter, pô. Nem inimigo. Eu quero só trabalhar. Faz o seu, eu faço o meu. Eu não quero medalha, eu não quero ir em jantar de ninguém. Eu não quero nada disso, eu quero trabalhar de forma livre, né, como a Constituição garante. O advogado é indispensável à administração da justiça, me deixa trabalhar dentro da lei e vocês fazem o seu. Acabou, pô. Não tem problema. Então, nesse contexto aí, o cara lá na junta, voltando na junta, era um bigodudão, né, eu tenho o nome de todos eles, tem meu prontuário e tal, e mais tinha uns 4 na mesa. Aí eu fui, tava fardado, ele falou, você vai ser reformado a partir de hoje, por estar incapaz, não sei o quê, não sei. Eu nem entendia muito bem o que era, depois que eu fui entender. Eles me deram uma reforma, tá, pra você aí que fica falando bobagem, me deram uma reforma por avos, né? Eu recebo da Marinha hoje a metade de um salário de cabo, né? O salário de cabo é 4 mil, eu recebo 2 mil. 4 mil não é nem, na realidade, um cabo hoje, né? É porque eu tinha, naquela época ainda tinha... Cada ano era 1% do soldo, não sei o quê. Então, como eu tinha 16 anos, tinha 16 avos e tal. E dá isso aí, 4 mil, a metade do salário, 2 mil. É mais ou menos isso. Então, assim, essa grande aposentadoria que eu tenho, que a galera diz que eu lesei, né? A galera não, os inimigos que são inimigos da verdade, né? Então, para você aí, pode entrar no portal da transparência, você vai ver a grande quantia de dinheiro que eu ganho da Marinha. E aí, para quem não sabe, para quem não pensa que um tiro não cai 2 vezes no mesmo lugar, né? Eu já reformado, aí você começa a correr atrás, porque como é que você vai viver com uma quantia irrisória dessa? Então, irmão, a pessoa vê você agora não sabe da tua história, né? Num dado momento, pô, dentro de casa, com criança, o que eu vou fazer? Olhei o pé de acerola, cheio de acerola. Que a acerola hoje tá pampa, mas naquela época tava chegando ainda. Aí eu falei, meu irmão, enchi o balde de acerola com um buquinho de manteiga, montei uma banquinha ali debaixo do viaduto do Alcântara, acerola! Acerola! Não sei lá quanto que era, R$3 a cumbuca, 5, não sei quanto que era. Mas eu vendia, cheguei em casa com da fralda, com da carne, então eu comecei a correr atrás. E aquilo que eu sabia que sempre estudar era o que ia fazer a diferença, é o que eu fui fazer, pô. É o que eu fui fazer, estudar.
E aí eu me lembro que quando eu cheguei na faculdade de Direito, né, eu queria fazer entre Direito e Psicologia. Por quê? Eu sempre penso nas coisas que eu passei, né, para tentar ajudar o outro, né? Então, como eu enfrentei muito dilema psiquiátrico, psicológico e tal, eu falei, pô, se eu for um psicólogo, eu vou conseguir ajudar muita gente. Tanto é que depois eu matriculei recentemente, aí, alguns poucos anos atrás, na faculdade de Psicologia, mas estava puxado demais para mim. Eu falei, quer saber? Eu vou fazer um curso de psicanálise. Aí fiz psicanálise, já me dei satisfeito, né? E não penso em fazer mais psicologia, não, porque eu tenho outras prioridades, né? Mas aí, quando eu cheguei na faculdade de Direito, a voz interior falou nitidamente comigo. Você não entende por que você passou para Direito e não Psicologia. Mas lá na frente você vai entender. Aí eu entendi. Né? Hoje eu entendo. Hoje eu entendo da dimensão daquilo que aconteceu lá atrás. Né? Então, assim, esse meu conhecimento das entranhas da Marinha é de dentro, né, irmão? Então não adianta o cara vir fantasiar, não adianta o cara vir contar historinha, né? Não adianta, não, que, pô, a gente sabe da realidade como é que funciona, do modus operandi, das perversidades, né? E vai começar a pipocar coisa grave aí, vai começar a pipocar coisa grave. Vai começar a pipocar coisa de licitação, coisa de... Não tem o comandante Elídio Fernandes Filho, que caiu com fraude de nota? Vai começar a pipocar isso aí. Porque o que acontece? É muito fácil, né? Você quer ver uma coisa? Tem muita coisa que os comandantes botam alguém para assinar e tiram dele da reta, porque quem tá com o CPF na reta ali... Então, assim, tem muita gente que assina coisa e não sabe nem que tá na bola. Não sabe nem que tá na bola. Tá assinando, não tem noção que tá na bola. Não tem noção que por trás dele tem uma mente perversa, né? Então, assim, infelizmente, o militar, o militar como um todo, mas principalmente o da Marinha, estou falando hoje aqui da Marinha, vou trazer sargento da polícia, do bombeiro aqui para falar, enfim, do Exército, mas hoje eu estou aqui falando da Marinha, que foi a força que eu servi. Não dá para você ser um ingênuo ali não, pô. Você lida com abuso o tempo inteiro, identificou abuso, você tem que ter prova. Né? Tem que ter prova. Tem que provar. E aí, o que acontece? Hoje, né, eu tenho bastante provas, hoje eu tenho bastante material que me protege e que, de certa forma, deixa algumas pessoas num contexto meio complicado, entendeu? Sabe por quê? Porque verdade é verdade, mentira é mentira. Se eu tivesse aqui contando historinha, era uma coisa. Mas como eu estou falando a verdade é implacável. Né? A verdade é implacável. Então, assim, fora isso, eu vi muita coisa ruim acontecer no meu entorno. Né? Teve um almirante, né? Esse almirante morreu, e eu fiquei sabendo que quando ele estava internado inválido no Hospital Naval Marcílio Dias, muita gente deu tapa na cara dele. Plau, plau, seu isso, seu aquilo. Né? Eu fiquei sabendo, isso é uma coisa que eu repudio com muita veemência, né? Mas eu fiquei sabendo porque gente de perto me falou isso antigo, né? Mas, tipo assim, fica o recado pros senhores aí, os monstrificados, fica o recado. O dia da manhã vocês não sabem. Se eu tivesse lá de enfermeiro e vocês que me fizeram mal batessem na minha mão, eu ia limpar o bumbumzinho na moral, eu ia passar creminho, eu ia depilar bumbum, eu ia tratar na moral se eu fosse o enfermeiro hoje, né? Hoje, lá atrás eu já não sei. Mas hoje, no padrão que eu tô hoje, tranquilão. Agora, diga se me entende que você pode bater na mão do enfermeiro, isso é questão de vida, é o que eu tô falando, né? É questão de vida, né? Aí tu vai falar assim, pô, doutor, tu tá falando desse jeito aí, tu já fez alguma bobagem? Fiz. Vou contar um cenário de uma parada que eu me arrependo. Tinha um tenente no navio, não vou nem falar o navio, nem vou falar nada, eu só vou contar o cenário. Que ele tava perturbando geral e tal, e era boy, perturbando geral. Belo dia ele esqueceu o molho de chave, quase no dia da atacação, em cima da mesa assim. Aí eu peguei o molho de chave, botei no bolso do macacão e guardei. Já pensando em fazer a maldade. Por quê? Porque eu tava ali debaixo
daquela dinâmica. Pô, o cara é perverso, o cara é covarde. Então, tipo assim, naquela época eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje, né? De perdoar, de andar a segunda milha. Por isso que hoje eu tô dizendo, Almirante Osso, meu coração é que nem Claudinho Bochecha, relaxa, né? Vou pedir outra audiência, se o senhor quiser me atender para a gente conversar, né? Eu tenho maior vontade de conversar com Vossa Excelência, né? Então, assim, aí eu peguei um mole de chave do cara, fui lá para cima do navio e falei, pô, cara, eu acho que Rei Netuno quer abrir alguma porta lá embaixo. Aí pensei com meus botões, pô, joguei o mole de chave do cara lá dentro do mar, né? Então, tô confessando aqui um erro meu, né, que eu cometi lá atrás, mas, tipo assim, era pra cobrar uma fatura do cara que tava perturbando, tava dando conceito baixo, tava fazendo uma coisa ruim, né? Então, assim, eu era jovem, né? E aí eu fiz esse ato, né, que eu mesmo repudio, né? Hoje eu concito, né, aos militares a fazerem o certo, a andarem dentro da lei, a andarem dentro da ética, dentro da moralidade. Se tiverem com problema de saúde, se cuide, de preferência fora, extramarinha. Né? Todos os dias eu recebo mensagem aqui, meu celular está aqui, todos os dias eu recebo mensagem aqui sobre a saúde naval, tem aquelas propagandas saúde naval, que cuida de você, não sei o quê, Marcílio Dias, Nossa Senhora da Glória, todo dia eu recebo mensagem, né? Todo dia eu recebo mensagem do pessoal que tem filho autista, que tem filho especial, que as clínicas conveniadas estão canceladas, todo dia eu recebo. Mas o que eu faço? Faz o certo, né? Faz a coisa certa, tenta cuidar da saúde. Se não der, tenta cuidar da saúde fora, mas a galera está numa precariedade terrível. Então, assim, é tudo muito complexo, né? E aí, quando eu olho para esse bojo, né, da minha história, o que eu percebo? Que com toda essa dinâmica eu aprendi a arte de lidar com as dificuldades. Né? Eu tenho uma definição para maturidade, está no meu livro Dias de Luta e Dias de Paz, né? Eu falo sobre o processo de maturação. Eu falo que maturidade é a capacidade que se tem de dar boas respostas a quaisquer demandas que a vida lhe apresentar. Ou seja, não importa o problema, como eu vou reagir? Então hoje o Adriano está sendo perseguido pela Marinha. Né? Fato inconteste, é a ação da AGU, é processo militar para tudo quanto é lado, é historinha contada de forma equivocada, é não sei o que lá. E aí? Tranquilão, pô. Em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor me faz repousar o sono do justo. Então, assim, é tranquilão. Tipo assim, eu não tenho como alterar o que o outro vai fazer. Eu tenho como controlar as minhas ações. E hoje eu controlo elas perfeitamente, né? Aí você quer ver uma coisa? Vou entrar na questão do processo, né? Da AGU, por exemplo. Eles colocam lá, né? A Marinha subsidiou a AGU pega o que tem na mão e faz a peça lá, né? Que o ânimos dele é blogueiro, curte, like, não sei o que lá. Até o ano passado, quando aconteceu a primeira gravação, que foi no Ciaga, né? E eu vou dizer como que foi. Eu estava num evento da advocacia e tinha uma diligência para fazer. Graças a Deus, eu levei 2 advogados comigo, né? Queria mandar um abraço aí pros 2, né? Os 2 colegas lá de Barra Mansa. E aí eu falei, pô, vocês querem ver como é que é o direito militar? Então, pô, tô no direito militar, tem maior vontade de aprender, não sei o quê, tá, vamos comigo. Passamos na portaria do Ciaga, era um contexto complicado, né? O garoto tinha tentado atentar contra si, né? Tinha uma série de problemas, estava sendo desligado de forma arbitrária e tal. Aí, falei, queria falar, aí o oficial de serviço veio, entendeu? Boa tarde, tudo bem? E assim, não tem ninguém que chega lá gravando aqui, só maluco, né? Porque os caras, e aí já chega na OM gravando, pô, eu sou maluco? Eu só gravo à medida em que abusam do meu direito. Aí eu tenho que gravar, porque depois eles revertem. Imagina, se estão botando na petição com tudo gravado aqui. Agora você imagina se não tivesse gravado, né? Então vamos lá. Aí vem duas oficiais superiores, uma de uniforme de TFM, que nem nome tinha, nem nada. Pergunta o nome, ela nem falava. Aí, pois não, doutor.
com aquela marra do caramba, com a fala completamente, tipo assim, o advogado é hostil, e ela, ex-advogada, agora é oficial da Marinha, né? Eu queria que a OAB visse muito isso na Marinha, os violadores, para não permitir, né, que eles lá na frente advoguem. Porque, pô, vão advogar e aí vai ser civilista, né? Aí vai querer advogar, vai querer ganhar um dinheirinho na advocacia, né? Mas na hora de fazer o certo para a advocacia trabalhar, quer embargar. Aí eu, porra, não, doutor, tipo assim, sol de 40 graus, eu e os dois colegas de terno, ela de camiseta e calça de educação física, a outra fardada com cinza. Aí eu falei, como assim, comandante? Porque na Marinha tem um visto chamar comandante, é capitão de corveta, mas chama de comandante. Nem aptidão para o mando ela tem, porque para ser comandante tem que ter aptidão para o comando. Tem que ter curso para comandar, tem que ter a estrelinha no peito e tal. Mas tudo bem. É o visto da Marinha. Igual o doutor, médico não é doutor, advogado não é doutor, mas por uma questão de histórica e tal, a galera chama, é mais ou menos isso. Doutor é quem tem doutorado, né, na verdade. Aí, a cidadã, né, fez uma abordagem ríspida. Aí eu falei assim, como assim, ô comandante? A senhora vai me atender aqui no pátio? Aí ela falou assim, é aqui mesmo, porque eu ainda saí de uma reunião para atender o senhor. Aí eu falei, não, aí meti a mão no celular. Aí meti a mão no celular e começou aquele rendezvous dos vídeos que vocês já viram aí, muitos de vocês já viram, né, no Centro de Instrução Almirante Graça Aranha. Não pode gravar, não pode. Eu falei, pô, vocês estão violando minha prerrogativa. A senhora quer me atender aqui no pátio, no sol de 40 graus? Não pode, não pode, não pode. Chamou fuzileiro, não bota a mão em mim, bota, não bota. Aí eles botam só os trechinhos que interessam a eles. O tudão não bota, né? Que o sargento falou, te desliga o celular. Eu falei, não vou desligar, porque vocês estão... Eu tô sob ameaça, pô. Não vou desligar, não vou desligar, não vou desligar. Né? E minha intenção não era realmente publicar, não, era resguardar meu direito. Mesmo porque eu não tinha nem rede social ativa em nada. Foi aí que começou, o start foi aí. Aí ela chamou os fuzileiros, tipo assim, eu falei, estão chamando aqui para me intimidar, e tipo assim, eu, os dois advogados ali e tal, eu podia ser preso a qualquer momento, né? Se eles metem o louco igual o Almirante Lobo fez lá no distrito, eles iam me prender. Mas o advogado não pode ter medo de fazer o certo, né? Então, qual era o meu ânimo ali? Era justamente aplacar uma ilegalidade contra mim. Depois ela mudou, já não era mais no pátio. Não, a gente quer te atender aqui na sala de estado, ali numa salinha que tem, onde fica a guarda, cheio de gente ali. Eu falei, não, comandante, não. Estatuto da OAB, Lei 8.906, o advogado tem que ser recebido de forma condigna, tem que ser tratado com urbanidade e não sei o que lá. Não, eu me recuso a ser atendido aqui não tem... Aí eu falei, onde é a sua sala? Me leve na sua sala, sala do setor jurídico. Aí ela não quis, pô. Aí ficou aquele imbróglio. Quero falar com o comandante não tá, é um almirante, não tava. Né? Nunca tá, nem sei se tava mesmo ou se não tava. Então quero falar com o imediato. Aí eu sei que depois de umas 3, 4 horas nesse rolo, e o couro comendo de gravação, de não sei o quê, depois de muito tempo, né? Aí o imediato quis me receber, né? O imediato me recebeu, aí queria que eu não gravasse o que estava sendo falado ali. Porra, você já está sob o manto da ameaça iminente. Como é que eu não vou gravar? Eu falei, não, imediato, eu vou gravar sim e tal. Eu sei que aí pediu uma certidão, um rolo do caramba. Ele fez de tudo para eu sair da sala e eu gravei. Aí, quando eu saí, mostrei para um colega o vídeo. Eu não tinha nem maldade, né? Falei, pô, cara, olha isso aqui que eu passo na Marinha, né? Aí vou voltar lá atrás para vocês verem outros casos, né? São muitos. Aí ele falou assim, pô, cara, joga esse troço na internet aí, pô. Aí esse cara que não sabe quase nada de tecnologia, mas agora eu vou aprender, já decidi que eu vou aprender com 50. Tem muita garotada nova aí para me ensinar. Vou fazer curso de internet, de tudão, videomaker, inteligência artificial, vou fazer tudo que tem direito, vou bombar. Quero nem saber. Aí o que acontece? Nesse contexto, o imediato me atendeu, papapá, tava tudo gravado aqui. O cara falou, pô, solta uns vídeos desse aí, cara, pra galera ver como é que funciona na Marinha. Aí eu fui e soltei. Quando eu soltei, meu irmão, eu vi que a internet é um mundo paralelo. Brasil inteiro em papo de 15 minutos. Era a mensagem que eu recebi no celular que não acabava mais, de tanto... Aí eu falei, caraca! Aí eu falei, burro a gente não é, né? Burro a gente não é. Eu falei, porra, onde eu for agora, eu vou gravar.
Se nego me bagunçar, eu vou lançar aqui, né? Porque não tem nada de ilegal. Primeiro, você quer ver uma coisa? O direito do servidor público em serviço, o direito à privacidade é um direito não absoluto. Policial tá na rua, vai te abordar. Policial, vou gravar aqui, tá? Ele vai falar tranquilão, a menos que ele esteja de má fé, pô. Ali tem uma câmerazinha nele que filma. Então, assim, as Forças Armadas são os únicos lugares, você vê, no Exército eu entro, filmo os atos, ninguém tá falando, ninguém tá reclamando, né? Aí lá só tem coisinha boa? Não, mas pra advocacia, pra mim, quanto advogado, tá bom, pô. Tá tranquilão, não tem problema nenhum. Aí eu chego num complexo de Mocanguê, parece que tá chegando o Bin Laden, pô, de tanta gente, inteligência, não sei o quê, gente pra tudo quanto é lado, aí começa a pipocar mensagem, pô, doutor, o senhor tá aqui na base? Caramba, tá um aparato aqui, uma movimentação, meu irmão. Aí quando falam que eu sou inimigo número 1 da Marinha, eu fico... eu tenho que acreditar, né? Mas por que eu sou inimigo? Porque eu sou criminoso ou porque eles estão com medo de eu desvendar crime? Né? Crime se leia lá o que for, porque se eu vi qualquer coisa lá dentro errado, eu vou explanar, pô. Não tem pra onde correr. Vou denunciar. Aqui não tem não espalhar, não. Aqui eu vou espalhar mesmo. Sem dó. Não tem dó nem piedade. É verdade, pô. Entendeu? Eu não posso ver uma mulher sendo estuprada ali e ficar calado. Eu não posso, nem vou, nem devo. Eu vou reagir, pô. É meu instinto. Faz parte de mim, meu senso de justiça. Ah, mas não é nem tua mulher, mas é a mulher de alguém, irmão. É a mulher de alguém. Então, assim, é uma dinâmica, né, extremamente complexa, porque eles pervertem a verdade. Aí teve o segundo vídeo da DPM, né? Cheguei lá, queria conversar com alguém aí que eu já peço para falar com o comandante, mas não quer, né? Então vem descendo. Alguém vai me atender? Vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai. Aí ninguém queria me atender. Aí eu tava também com um colega advogado, não fui sozinho. Aí eu comecei a gravar, pô, automático. Aí passa o capitão do meu lado, né, que era formado em Direito, que tinha sido PQD no Exército. Aí, tipo, esbarra em mim, quando eu olho, cria aquela celeuma ali, né, pra botar na minha conta que eu sou o tumultuador, que eu sou o cara que tá tumultuando. Primeiro que ele não tinha nem que sair nada pra falar ali, que já tinha oficial de serviço falando comigo, já tinha um outro cara negociando alguma coisa. O que eu queria? Ser atendido numa sala com tudo gravado. Ora, se ali tem a CPP, que é tudo feito no escuro, tudo ali é na obscuridade, quem penetra naquilo ali? A LGPD, não sei o quê, mas eu quero saber coisa do meu cliente, tem procuração, pô. Dentro da sala, o que eu vou ver? É só o que eu quero conversar e gravar. Aí, não se querem também, né? Que eles querem obscuro, eles querem... Porque o advogado, ele precisa construir prova. Tem um PAD aí? Tem, então quero ver, quero perguntar, quero isso, quero aquilo. Mas depois, se eu não tiver gravado, eles dizem que não disseram. Fala que não falaram. Entendeu? Então, assim, não tem como, gente. Não tem como. É o certo pelo certo. O ato é público ou não? Posso gravar ou não? Né? Aí essa questão da segurança. Você quer ver uma falácia? Os militares, não, porque a gente tem medo, que mora na área de risco. Ora... Os mesmos que moram na área de risco, não moram na área de risco por marketing, não? Porque tá lá o garoto da Jacuba, tá lá todo mundo aí, Almirante Pavone, blogueiro, levando os caras, todo mundo aí pra evento. Então ninguém tem medo quando é o marketing, né, o falacioso, que isso aí eu vejo que é falácia. Aí o comandante lá da Cefaop dando Coca-Cola, angu com taioba, sei lá o quê, angu baiana. Aí é bonito, pode, né? Aquele marketing, né? Como se tudo fosse aquele carrossel de ilusão. Aí pode, mas o advogado para gravar um ato não pode. Então é um antagonismo violento. Pô. É isso aí que eu quero que as pessoas entendam. É uma discrepância, é um antagonismo, é uma surrealidade, entendeu? Aí, não pode filmar, mas o político que vai na OM pode filmar, porque tá dando emenda, pode filmar tudo. Então, o artigo 147 só vale para advogado, só para mim, que sou combativo e não vou negociar nada que seja ilegal, né? Que seja... Não vou negociar, pô.
Eu não quero tirar fotinho com o comandante, não quero tirar nada, fotinho com o comandante, eu não quero. Eu quero só o seguinte, cumpra o seu que eu cumpro o meu. Se algum deles quiser ser meu amigo, tá tranquilão, do portão pra fora. Lá dentro é igual partida de futebol, pô. É igual partida de futebol. Eu tenho amigo advogado, às vezes tá na parte ex-adversa, tá ali na mesa do juiz ali, um no lado, outro do outro, é igual partida de futebol Vasco e Flamengo. Corinthians e São Paulo. Corinthians e Palmeiras, não... Tá ali, é um do lado, outro do outro. E ninguém é inimigo, não. Depois a gente sai lá fora e toma um café junto, desenrola e tal. Mas ali, na hora da partida, é aquilo. Entendeu, gente? Então, assim, hoje se vê muito caso, eu vejo muito caso, é muito fácil um inocente ser condenado na justiça militar se não tiver todo cuidado. Por quê? Eu, naquela época, né, não tive advogado ali no IPM, o comandante se gabou, estavam querendo trazer advogado e eu barrei, né, botou no relatório dele isso aí, no relatório que não existe, né, no relatório fantasma, ele botou isso aí, né, o comandante Elídio. Então, assim, é muita coisa arbitrária, muita coisa ilegal e que precisa mudar, pô. O Corpo de Fuzileiros Navais, a carreira é diferente da Armada, né? Os músicos, enfim, cada coisa que vai chegando, essas duas CPPs, a CPP do Fuzileiro Naval e a CPP da DPM, né? São muitos atos com ar de legalidade, com cara de legalidade, mas o pano de fundo não existe. Você quer ver uma coisa? O cara não tem princípio moral e ética para ser sargento da Marinha. Beleza, aí o cara vai embora. Aí... eu não sei como é que foi, mas eu tava vendo um cara aqui do BOP, né? Um major do BOP. Quero até mandar um abraço pra ele, eu esqueci o nome dele. Caveira alguma coisa. Que ele fala que foi fuzileiro naval, mandaram ele embora com todos os conceitos top, com tudo, deram um pé nele. Aí ele passou na prova de oficial da polícia, foi pro BOP, foi receber uma condecoração no fuzileiro naval. A volta que o mundo dá, entendeu? A volta que o mundo dá. Então, assim... é muita coisa obscura, muita coisa... Pô, o cara tem... como é que o cara não tem idoneidade moral para ser sargento, mas aí ele faz direito, faz prova para promotor e vira um promotor e ele tem idoneidade moral? Porque dentro da Marinha, naquela casinha da Marinha ali, falaram que ele não tinha idoneidade moral para ser sargento. Só que essa fala não tem base em nada. A base é no Maria da Penha, que o cara respondeu lá atrás que era uma mentira e ele provou. Entendeu? Entende a gravidade? Aí, quando ele vai fazer para promotor, para juiz, para polícia, para oficial da polícia, tem lá a investigação social, delegado, tudo. Aí o cara vai passar, porque ele apresenta todas as certidões que nada consta contra ele e tal, né? E aí, nada consta, o cara tem o quê? Faz uma investigação na vida do cara, não tem nada. Mas tem aquele Maria da Penha lá, porra, tá vendo aqui que o negócio foi arquivado, que ele não teve nem culpa, que a mulher ainda falou que ela inventou, depois ela desdisse o que tinha dito. Aí como que pra Marinha isso aí vai ser um fator impeditivo pra ele ser sargento? Irmão, você tá no lugar errado, você tem muito mais valor do que isso aí. Então chegou a hora das pessoas se valorizarem. Quer saber de uma coisa? Se os militares... se fizesse um movimento no sentido de, não, agora eu vou cobrar o certo, a partir de hoje eu vou cobrar o certo. Não interessa de quem, vou cobrar o certo. Pô, o sargento sabe o que é o certo, submor sabe o que é o certo, todo mundo sabe. Né? Todo mundo sabe. Esses dias eu tive no SVPM. SVPM, Serviço de Veteranos e Pensionistas da Marinha. Né? Fica ali no 1º distrito. Lá tem 3 lugares de atendimento. Um embaixo... né? Um embaixo, que é para o baixo clero, os suboficiais para baixo, um de oficiais intermediários e... oficial... 1º e 2º tenente e capitão. Aqui eu esqueci. Primeiro intermediário é o capitão, o de baixo eu esqueci. 1º e 2º tenente. E oficiais superiores e generais lá em cima. Aí eu andei nos 3 lugares, né? Andei nos 3 lugares, porra, completamente distinto o atendimento. Aqui a galera fica um tempão, aqui já é diferente, lá em cima piorou, muito melhor. Então, assim, esse tipo de segregação não pode existir, cara, isso é desumano. Aí o senhorzinho de 70 anos, sargento, é diferente do senhorzinho de 70 anos, capitão ou almirante? Não é não, pô.
tudo ali não é pago com dinheiro público, ou bota todo mundo cá embaixo, ou bota todo mundo no lugar em cima. Se eu tiver errado, me chame de maluco, pô. Pode me chamar. Pode me chamar, pô. Pode me chamar. Que quem disser que eu tô errado é a mesma coisa que disser que João Cândido era o errado naquele lance eletivo e ficar tomando chibatada até hoje. E cá pra nós, tem muito praça. Com todo respeito às praças da Marinha e das Forças Armadas e das Forças Auxiliares em geral. Mas tem muita praça que merecia tomar chibatada. Sabe por quê? Porque tá tomando a chibatada velada hoje e tá ainda celebrando isso como se isso fosse normal. Eu vejo fala de gente hoje que ele tá subjugado pela chibata moral e ele tá... Não, isso é assim mesmo. O cara fala assim, não, porra, doutor, não sabe o que é hierarquia e disciplina? Não, hierarquia e disciplina, eu sei, pô. O que tem a ver hierarquia e disciplina com o banheiro? Piu-piu é diferente? Pepeca é diferente? O que tem a ver hierarquia e disciplina com o banheiro? Um banheiro é todo cheirosinho, né? Todo melhorado, tem sabonete, tem toalhinha, e o outro é esculachado, tampa caindo, vaso entupido. Porque às vezes o cara fala assim, pô, ele tá divulgando lance de banheiro, pra que isso? É porque eu tô vendo o Praçame, o soldado cabo, o terceiro sargento, vivendo numa desgraça pior do que índio. Índio fazia sua necessidade no tronco, lá no buraco, né? Diferente, é índio. Agora você não é índio, vocês não são índio. Aí o papel higiênico de um é aquele, diga se me entende, né? O lixa. O lá de cima é... Meu irmão, não pode, cara, não pode. Não, isso aqui né? Isso é um sistema escravocrata, isso é um sistema escravocrata. E aí eu tô caminhando pro final, né? Já falei um bocado. Se você quiser mais história, né? Tipo, conta cenário, bota aí nos comentários aí que a gente vai contando. E mentira nós não fala, nós só fala a verdade. Então, o que acontece? Essas coisas precisam mudar, cara. São pequenas coisas que vão se avolumando e as pessoas acham normal. Abuso não é normal. Violência contra o subordinado não é normal. Agora, na Marinha, no Exército, nessas forças são difíceis de provar, por quê? Quem vai ser testemunha? Capitão execrou um sargento aqui na frente de um monte de militar, tudo baixa patente. Quem vai falar? Aí a sindicância é aberta ali mesmo. Quem vai falar? Quem vai falar? O órgão investigador é ali mesmo. O tenente é o próprio cara que vai estar ali do lado do coleguinha, que vai fazer a sindicância, que vai fazer o IPM. Não vai dar nada, pô. Agora, é o que eu tenho dito, né? Hoje se tem como provar. Hoje se tem como construir prova. Todo mundo que entende isso que eu estou falando deveria construir prova. Construir prova. Sabe por quê? Porque quando se começar a provar, né, aquilo que esse cidadão está fazendo, esse cidadão vai ser punido. Não vai ter como passar a mão na cabeça dele. Não vai ter como esse cidadão se livrar das sanções. É sobre isso, gente. É sobre isso. Então eu quero encaminhar para o final aqui, né? Dizer para vocês que a gente não vai parar, que não vão parar a gente. Duas coisas, eu não vou parar e não vão parar a gente. Anota essas duas coisas aí, eu não vou parar e não vão parar a gente. Uma outra coisa, não se acovardem, sejam fortes, corajosos, sejam homens. Hierarquia e disciplina sempre, abuso nunca. De novo, hierarquia e disciplina sempre, abuso nunca. Eu vi uma sargento num vídeo aí que me mandaram agora, né? Recentemente, publiquei lá no Sargento Lousada, Flávia Lousada. Quero mandar um abraço pra senhora aí, sargento da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Pô, essa mulher sofreu um agravo horrível, né? Uma prisão do padrão abuso de autoridade militar. Do Ivan Blas, o ex-porta-voz da polícia, que inclusive tá denunciado aí no processo, tiraram a arma dele, né? Que o processo transcorra, que ele tem o direito à ampla defesa contraditória, e se tiver cometido o crime, que pague nos ditames da lei, ponto. Agora, o que fez com essa sargento aí é um negócio surreal. A mulher grávida, com o marido, chega um monte de escolta lá, um monte de camburão, de carro de polícia, e aí diz que vai levar ela para assinar um DRD, né, que é como se fosse uma parte de ocorrência, é um PAD, chega lá, voz de prisão, quer prender a mulher. Como é que é isso, pô? Que loucura é essa?
É isso aí que eu vejo fazer. É deserção forjada. É um monte de coisa que eu vejo acontecer no âmbito da Marinha. E para mim já deu, entendeu? Ou começa a mudar, ou começa a mudar. Porque aqui não vai ter retrocesso, não. Não tem volta. Eu queria mandar um abraço aí para todos os praças da Marinha, né? Um abraço especial. Suboficiais, sargentos, cabos, marinheiros, soldados. Um abraço especial aí para todos os militares praças do nosso Exército Brasileiro, da Força Aérea Brasileira. Um abraço para os nossos militares, bravos guerreiros do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Rio de Janeiro e do demais estado da nossa nação. Os policiais, bravos policiais do Rio de Janeiro, né? Esses são verdadeiros heróis. Quero mandar um abraço para os policiais de todos os estados da nossa federação, os policiais do Distrito Federal. Quero mandar um abraço aí especial para vocês. E dizer para os senhores, o militarismo tem jeito. Depende de nós. As Forças Armadas e as Forças Auxiliares têm jeito. Depende de nós, de como a gente vai reagir e agir, né? Sem medo, sem acovardamento e sem se permitir ser abusado e amordaçado. Hierarquia e disciplina sempre. Abuso, jamais. E aí eu quero encerrar esse episódio deixando para você aqui Revolta Sem Chibata, Abuso e Assédio Moral na Marinha do Brasil, Marujo Reborn. Esse e-book é gratuito. Fez contato com a gente, nossa equipe vai mandar lá para vocês. José, a Saga do Sonhador, é um livro fantástico que fala de José do Egito, né? Todo o processo que ele caminhou para chegar no lugar do sonho, no lugar da concretização do sonho. E Dias de Luta, Dias de Paz é um livro, né, pautado em experiências, enfim, tem um pano de fundo muito bacana, né, para te ensinar a passar por desertos, a enfrentar tempestades, enfrentar depressão. Algumas pessoas já adquiriram, quem adquiriu, muito obrigado. Pode mandar o feedback aí, se gostou, se não gostou, manda aqui nas redes sociais para a gente colocar o print lá, né, para a galera ver, né? E fica aí o meu muito obrigado. Você comprando esse material, você soma, agrega valores aqui à causa, me ajuda a me defender dos homens maus que estão me atacando e a gente vai seguir avançando. Então, um forte abraço para você e até o próximo episódio. Show, Natan.